أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد جاء في كتاب الله تنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجاء أيضا في كتاب الله التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة إخواتي الكرام، إن شاء الله اليوم سنتكلم عن عمر بن الخطاب. وإن شاء الله المقصود ليس الكلام عن حياته كله، ولكن أن نخرج من حياته بعض القصة تفيد لنا في إيماننا وفي ديننا إن شاء الله. Caros irmãos e irmãs, inshallah, hoje a gente vai falar um pouco do Omar ibn Khattab. A princípio muitos já conhecem ele. E o objetivo aqui não é falar da vida dele em si, mas tirar da vida de Omar ibn Khattab alguns feitos, algumas histórias que podem servir, que podem ter utilidade para nós, tanto para a nossa vida, tanto para a prática da nossa fé e também para a nossa própria fé e para nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses dias a gente falou muito da questão da Aqidah e de como a gente reforça a nossa Aqidah. E relatamos o fato de que seguir o exemplo de pessoas que nos antecederam é um exemplo, uma fonte muito importante. Por causa disso, no Islã, existe uma ciência que os sábios muçulmanos dedicaram a como você tirar lições de vida dos outros, não só dos outros, mas lições de vida da criação mesmo, de toda a criação, não só dos outros seres humanos, para que você melhore a sua fé. Essa ciência é o adab. Então, adab al-akhlaq. E nisso a gente tem algumas coisas interessantes que a gente pode tirar dos que nos antecederam na fé. E entre eles, uma personalidade bastante interessante, apesar de que, historicamente, algumas pessoas criam polêmicas inúteis sobre a vida dele, que qualquer personalidade histórica tem alguns aspectos que a gente pode sempre discutir, mas ele foi fundamental na história das sociedades muçulmanas. Além de ser o segundo a governar a comunidade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam governou, ele também foi um dos próximos companheiros do profeta alaihi salatu wassalam, e mais do que isso, ele foi a prova máxima de que com o uso real da razão do ser humano, com a meditação e a busca sincera de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que haja uma quantidade enorme de falsas informações para afastar você da verdade, inshallah você alcança a verdade. Mesmo que haja uma quantidade enorme de falsidade para afastar você de Allah subhanahu wa ta'ala, você vai encontrar Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Omar ibn Khattab era dos sahabas que odiavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de conhecer o Islã, por motivos étnicos. Porque eram acusados o profeta sallallahu alaihi wasallam de destruir a cultura do povo dele. Se dizia que o profeta destruía a civilização do povo árabe. E o profeta sallallahu alaihi wasallam com certeza não fazia isso, mas era uma das falsidades que era dito sobre ele, para que as pessoas, por motivos etnicistas, se recusassem a se aproximar dele. E Omar ibn Khattab, no único dia que ele teve a oportunidade de ter acesso ao Corão, ele fez a shahada. Ele voltou a Allah subhanahu wa ta'ala, ele se reconheceu muçulmano. Por quê? Porque o coração dele era puro, ele era sincero. Ele só estava recebendo informações falsas. E mais uma vez ele é a prova que o profeta sallam não veio para destruir nenhuma cultura, nenhuma civilização. E o Corão não veio para destruir nenhuma civilização. E desde que Omar ibn Khattab aceitou o Islã, se reconheceu muçulmano, ele sempre foi firme
coerente a um nível de rigor assim, quase inigualado na história das sociedades muçulmanas. E um exemplo disso é quando ele era governador. Quando ele era governador dos muçulmanos, lembrando que ele foi o primeiro dos governadores a ser chamado de líder, Amirul Mu'minin. Tá? O termo califa não existia. Esse termo califa isso foi inventado depois. Então não existe califado, essas coisas, foi uma invenção depois nos governos umíadas. Mas ele foi chamado Amir, governador dos muçulmanos. Ele foi o primeiro a ter essa honra, a ter esse título. E isso não é à toa, é porque ele tinha uma preocupação muito grande, uma consciência muito grande da responsabilidade como governador. E entre essas atitudes, tinha uma postura dele que era de ele ter o costume de sair fazer rondas na cidade. Sim, ele como governador fazia ronda na cidade onde ele morava, como exigia também dos seus governadores, que eles nomeou nos outros estados, fazendo as rondas para saber como o povo mais humilde vivia, o que o povo mais humilde precisava. Tanto é que ele não vivia acima do nível de vida da pessoa mais pobre de onde ele morava. O nível de vida do governador era igual ao nível de vida da pessoa mais pobre de onde ele morava. Como que ele ia ter acesso a essa informação se ele não tinha contato com o povo? Ele fazia isso fazendo rondas. E numa dessas rondas, relata Imam Ahmad bin Hanbal, que ele foi para uma cidade que é tipo um subúrbio de Medina, chamado Harrat al-Aqim. É tipo nas redondezas de Medina, onde tem realmente as pessoas mais pobres. Se a gente comparar, por exemplo, com a nossa situação aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, falar, tipo, ele foi na favela mais pobre do Rio, foi fazer ronda lá, à noite, quando as pessoas não estão vendo, e outro, para saber como que está a situação das pessoas. E naquele dia ele saiu com o companheiro dele, Aslam. Nos relatos, eu vou parar aqui só para dar um pequeno detalhe, colocaram que Aslam era o Ali de Omar. E em algumas traduções, infelizmente, eles colocaram Aslam era escravo deles, ou alguns colocam era um ex-escravo dele. É importante lembrar essa noção de Wali. Bilal, por exemplo, era o Wali de Abu Bakr. Como, por exemplo, Salman al-Farisi era o Ali, por exemplo, de Uthman ibn Khattab. E isso faz parte de uma sabedoria. Quando muitas das populações reconheceram o Islã chegou e emancipou muitos escravizados. E qual era a prática naquela época? Você não chegava só e dava liberdade para a pessoa e a pessoa que se vire. Que nem aconteceu em alguns locais, como aqui, por exemplo, onde não só a pessoa tinha que se virar, ainda foram inventadas leis para essas pessoas não poderem trabalhar. Não. Você dava as condições para a pessoa sobreviver. E se a pessoa quisesse continuar trabalhando com a pessoa que o libertou, ele pode trabalhar com a pessoa que o libertou, recebendo o salário dele, e muitos deles viravam amigos. Por isso que tinha a wilaya, essa era uma das categorias de wilaya, é aliança. Então viram um aliado dele. Tem até uma história interessante nas crônicas, nas crônicas nas crônicas das cruzadas, onde por exemplo tem uma história com Salahuddin al-Ayyubi, por exemplo, onde, por exemplo, o Ali dele lutou no lugar dele com um cruzado que achava que ele estava lutando contra Salahuddin. E o cara conseguiu matar o Ali de Salahuddin, achando que ele matou o próprio Salahuddin. Tá. Então, isso é o ponto interessante. Eram pessoas livres, mas por não ter condições, continuavam trabalhando com a pessoa que comprou a liberdade dele, não necessariamente a pessoa com que ele trabalhava. Então, não eram escravos, nem escravizados. Porque, infelizmente, os preconceitos sobre o Islã fazem com que muitas pessoas contam essas pessoas como se fossem escravizados dentro da sociedade muçulmana. E Aslam era justamente um dos Wali de Omar. E quem conta essa história era Aslam. Porque ele era não só companheiro de Omar, era o amigo dele e o aliado de Omar, que estava sempre com ele, andando com ele, era a pessoa mais dedicada para ser testemunha da história de Omar ibn Khattab. Ele conta que uma dessas vezes, Omar ibn Khattab estava andando nas redondezas da cidade de Medina, e eles viram ao longe um fogo aceso. Eles viram ao longe um fogo aceso. E se preocuparam. E Aslam, por exemplo, já começou a ficar preocupado. Será que são ladrões? Será que são bandidos? E Omar ibn Khattab fala, não, Aslam, pode ser que seja simplesmente uma caravana que se perdeu. Vamos lá para ver se a gente pode ajudar eles. Porque eles já estavam nas fronteiras de Medina. E quando chegaram lá, eles viram que era uma moça que estava lá fazendo essa fogueira. E na fogueira, eles chegaram, aproximaram, deram salam para a moça. A moça respondeu o salam deles.
E eles se aproximaram, ver que na verdade era uma fogueira que ela tinha feito, tinha uma panela em cima do fogo, mas na verdade só tinha água quente. Aí tinha as crianças do lado chorando. Essas crianças do lado chorando, aí preocupou então Omar ibn Khattab. E Omar ibn Khattab volta e pergunta para a moça o que está acontecendo. O que está acontecendo com as crianças? A preocupação dele foi isso. E a moça fala para ele, olha só, na verdade eles estão com fome, eles estão chorando de fome. E para tentar acalmar eles, eu estou esquentando água para que eles acham que eu estou cozinhando, mas eu vou estar esquentando até que eles durmam. Eles vão achar que vai ter comida, mas de tanto cansar, eles vão acabar dormindo. Tipo, é o jeito dela, o que ela usou para não enganar as crianças, para que eles possam dormir. Porque estavam com fome, ela não tinha alimento. E a moça começou a reclamar. Eu não tenho para quem me reclamar, mas me reclamo diante de Deus contra Omar ibn Khattab, que é o governador. Porque a primeira pessoa que ela achou responsável é Omar, que é o governador, que tinha que cuidar. Ela nem sabia que estava falando com Omar. Olha, se fosse na nossa situação hoje, o cara está xingando o governador na frente do governador. O Ciporca xingando o presidente na frente do presidente. Eu acho que o próprio Aslam já ia cortar a cabeça, porque ele era tipo o guarda do Omar. Ou talvez o próprio Omar ia mandar prender ela. Qual foi a postura do Omar ibn Khattab? Ele levantou, correu junto com Aslam, correndo mesmo, e voltou até o palácio, até o Beit al-Mal, onde tem guardado os recursos do Estado. Pegou sacolas de trigo, que era o alimento mais comum, e farinhas, botou nas costas, 2 sacolas, e botou nas costas para levar para a moça. E Aslam naquela hora falou, Omar, me deixa te ajudar a carregar pelo menos uma sacola. E Omar volta para Aslam com a cara fechada. Ou seja, chateado com Aslam, falando para ele, poxa, que nem fosse, se a gente for trazendo a nossa ideia, poxa, será que no dia do juízo final você que vai carregar também meus pecados? Então, essa é uma responsabilidade minha, eu que tenho que carregar. Ele se achou culpado, o responsável, e carregou as 2 sacolas na costa, chegou até a moça. Chegando até a moça, ele senta, ele mesmo pega a farinha, vai moldar a farinha, e trouxe um pouquinho de gordura, carne, algumas coisas, junta e faz uma sopa, faz uma comida, e chama as crianças para se alimentarem, oferece à moça para se alimentar, e ele mesmo ficou de lado quieto. Então, as crianças se alimentaram e a moça se alimentou junto com os filhos, ficaram felizes e a moça começou a abençoar Omar, sem nem saber que era Omar. A pessoa que ela estava xingando, amaldiçoando, ela começou agora a fazer súplicas para ele. Que Deus te abençoe, que Deus te coloque no paraíso, que Deus te conceda tudo o que você queria. E Omar ibn Khattab levantou, sem nem dizer que ele era Omar ibn Khattab, sem nem dizer o que ele precisa, quem era ele, e sem nem dizer que, nem tentar se gabar da ajuda que ele deu para Omar. E Aslam ficou espantado. Mas poxa, por que você não avisou? Porque era a hora agora de Omar se vingar. Tipo, ela me xingou, agora vou te dizer, eu sou o Omar que você estava xingando, sou eu. Não, ele podia naquela hora, deu a volta por cima, podia naquela hora mostrar para a moça quem ele é, mas não, pelo contrário, ele levantou e fez questão de esconder essa informação para preservar a moça na sua dignidade. E levantou, foi embora, e Aslam foi para reclamar isso dele. Ele volta para Omar, Aslam, aí agora sorrindo para o Aslam, Aslam, você também, é só crianças que estavam com fome, é normal, um sentimento normal de uma mãe, quando as crianças estão com fome, que começam a reclamar. Isso é um dos exemplos fantásticos da vida do Omar ibn Khattab. Esqueci de falar que ele deixou também um dinheiro com a moça, e caso para ela poder suprir as despesas, depois de saber o mínimo que ela precisa para se sustentar durante o ano, ela deixou um dinheiro para que ela possa se sustentar com os filhos deles durante o ano inteiro. Não procurou saber nem da intimidade da moça, nem da vida dela, mas procurou simplesmente trazer ajuda a ela e não julgar ela. Isso é uma das qualidades do Omar ibn Khattab, que é importante nós como muçulmanos lembrarmos hoje. Primeira postura do Omar ibn Khattab, quando ele soube da aflição que a moça estava passando, qual foi a primeira preocupação dele? Não foi julgar a moça, nem falar para ela o que está acontecendo. Foi a primeira preocupação dele é tentar salvar a moça, tentar ajudar ela de primeiro. Ele não foi pensando por que ela está falando isso, ela está falando palavrões, ela está falando tal. Primeira preocupação, tirar da costa dela esse primeiro peso. Segunda consciência que o Omar teve aqui é ter a consciência que ele como governador era responsável da fome dela. Ele podia dizer não,
Eu estou nem aí com isso, eu estou fazendo o meu trabalho como governador. Ele era um grande governador, tanto que ele não colocava. Omar ibn Khattab era tão rigoroso que na casa dele, ele tinha uma lâmpada para ele e uma lâmpada do Estado. E quando alguém chegava para tratar de qualquer assunto para ele, ele perguntava, é assunto do Estado ou é assunto pessoal comigo? Quando a pessoa falava é assunto pessoal comigo, ele acendia a própria lâmpada dele. Mas quando a pessoa falava que é assunto do Estado, ele acendia a lâmpada do Estado. E quando ele mesmo cometia qualquer erro, ele mesmo se autopunia. Esse Omar, ele podia dizer, eu estou nem aí, uma moça que está perdida lá no subúrbio, quem sou eu para ser responsável da morte dessa pessoa, ou do sofrimento dessa pessoa? Pelo contrário, ele se achou culpado e tentou reparar aquilo, e mesmo assim não saiu tentando tirar satisfação em cima daquela pessoa. Aquilo era uma maneira dele também se redimir do que ele acha que é responsabilidade, uma maneira dele de fazer o istighfar dele, uma maneira dele de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é à toa que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia pelo menos 70 vezes pedindo perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha pecado? Não. É para nos ensinar isso. Muitas vezes você pode ser responsável de coisas que você de primeira não tem consciência. Então, quando você tem a oportunidade de reparar aquilo, que a gente aproveita da oportunidade para fazer essa reparação. Inshallah, qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin innahu huwal ghafurur rahim. Então, terceiro ponto importante que a gente pode tirar desse exemplo da vida de Omar ibn Khattab é a preocupação de servir. Estar a serviço do Criador para você estar a serviço do Criador, você tem que servir de forma útil a criaturas do Criador. Você alimentar um bicho, você alimentar uma criatura, você alimentar um ser humano, você cuidar mesmo que uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala não seja desnaturado. Tudo isso é um serviço que ele está fazendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Então quando ele vai lá, ele senta, ele é o governador. Ele podia até pedir para alguém preparar lá no palácio e levar. Ele podia chamar até os cozinheiros para sentar e preparar para a moça. Ele chegou, ele mesmo sentou no chão, ele soprou a brasa. Tava o fogo quase acabando, ele sopra a brasa, coloca a lenha, ele mesmo senta no chão, prepara a comida toda, e ainda serve tanto a essa moça pobre e perdida, tanto as crianças, para que se alimente. Ele fica lá, ainda presta atenção até que eles se satisfaçam, até que essas crianças comam, até satisfeito, para dormir, até que a moça coma também, até ficar satisfeito. Ele não se preocupou do status dele, mas ele serviu a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E servir a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala é a melhor maneira de servir a Allah subhanahu wa ta'ala. E Omar ibn Khattab foi um cara que uma pessoa, astaghfirullah, que sempre esteve a serviço da Ummah. Ele esteve tanto a serviço da Ummah que ele tinha essa preocupação de transmitir isso até os melhores amigos deles, os amigos mais próximos dele. E isso começava dentro da própria casa dele. Uma vez um sahaba do profeta alayhi salatu wassalam teve problemas na casa dele com a esposa dele, brigou. Ele era amigo de Omar, ele chegou para reclamar com Omar. Como a gente tem hoje, vou desabafar com meu amigo. Teve briga em casa com minha esposa, vou lá desabafar com meu amigo. Quando ele chegou na porta da casa, ele estava escutando na casa lá a mulher do Omar gritando, dando ordens para ele, correndo, pedindo desculpa por não ter por ter atrasado em cumprir a ordem, porque ele estava atendendo o amigo dele. Quando Omar entrou para cumprir o que a mulher dele estava pedindo, quando ele chegou na porta, aquele sahaba já tinha ido embora. Depois, quando o Omar encontrou ele, ele falou, tentou perguntar para ele, por que você foi embora? Eu estava te procurando. Não, na verdade, quando eu cheguei, eu estava reclamando de uma coisa. Eu vi que você estava numa situação, não vou dizer pior, mas a sua postura me deu lição. Ou seja, eu estava recebendo menos que isso, mas eu cheguei na sua casa, já escutei os gritos e eu vi que apesar disso você estava obedecendo, fazendo as coisas, cumprindo a sua responsabilidade, sendo a serviço da sua família. Aí eu entendi que eu também tinha que seguir esse exemplo. E da mesma maneira que nessa preocupação de sempre estar a serviço da Ummah, a gente podia dizer que Omar ibn Khattab, a gente podia achar que Omar ibn Khattab começou esse comportamento só quando ele virou governador. Não. Na verdade, ele virou governador porque ele tinha essa qualidade. Os muçulmanos escolheram ele naquela época para governar, é porque ele tinha essa qualidade. Omar, uma vez também numa das rondas, antes mesmo de ser governador, durante o governo de Abu Bakr, também fazia essas rondas também na cidade para ver se tinha alguma pessoa de pobre, alguma pessoa necessitando, ou algum viajante perdido para ele ajudar.
Estava só procurando. Ele estava procurando gente para ajudar. Nem que nem a gente hoje, a gente está querendo fugir de gente para não ter que ajudar. Ele estava procurando. Ele encontra uma senhora também, que ele vê que a senhora é muito de idade. Ele chega para a senhora e oferece comida para a senhora naquela noite e promete para a senhora que todo dia ele vai vir cozinhar para a senhora. Não diz que ele vai levar comida para ela, não. Ele vai vir cozinhar para a senhora. Só que no dia seguinte, quando ele chegou, a comida já estava pronta e a senhora já estava comendo. E Omar ibn Khattab pergunta: mas como assim? O que aconteceu? A senhora falou: não, aquele outro rapaz chegou antes de você. E Omar entendeu logo quem era aquele outro rapaz. Aquele outro rapaz era Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr era o único sahaba que Omar não conseguia vencer na hora de servir a Ummah, na hora de fazer alguma coisa pela comunidade. É que Abu Bakr já tinha passado e feito isso para a senhora antes dele. E no dia seguinte, a briga dele com Abu Bakr foi isso. Os sahabas brigavam pela questão de poder fazer boas ações. Não estou falando briga, mas não é briga tipo, vamos brigar feio, mas ele foi reclamar com Abu Bakr. Abu Bakr, você já tem tantos méritos, porque vai você, até a senhora que eu descobri, você vai lá e vai me ultrapassar para fazer boa ação com a senhora. Abu Bakr falou: não, você não descobriu, eu descobri ela bem antes de você. Então é meu direito ajudar ela. Olha o nível de rivalidade dessas pessoas. Essa preocupação deles fez com que Allah subhanahu wa ta'ala, através dele, sempre coloca bênção na nossa Ummah. Nunca achemos que as boas ações que a gente faz, as coisas que a gente faz para a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, isso não vai trazer rahma para nós. Pelo contrário, não só vai trazer rahma para nós, mas também vai trazer rahma para uma muçulmana por causa de nós, e a gente vai colher os frutos disso no dia do juízo final. Isso que aconteceu com Abdul Aziz ibn Omar, o que é considerado o quinto califa bem guiado do Islã. Esse personagem, por exemplo, ele nasce por causa do Omar. Muita gente não sabe disso, mas Omar ibn Abdul Aziz, por exemplo, ele nasce por causa de Omar ibn Khattab. É porque numa dessas rondas também de Omar ibn Khattab à noite, ele passeando para ver quem precisa de ajuda para ajudar, ele passava perto de uma casa, atrás da parede de uma casa. E estava naquela casa uma discussão entre uma moça e sua filha. A moça estava colocando água no leite para aumentar a quantidade do leite para poder vender. E a filha reclamando da mãe: mãe, você sabe o que você está fazendo? Está errado. Sabe que se Omar tiver, você vai ser punido, porque Omar era o governador. E a moça respondendo: mas Omar não tem como saber. Omar não está aqui. Enquanto Omar estava lá atrás da parede ouvindo tudo. E a filha falou o seguinte: Omar não está te vendo, mas o Deus, que é Deus de Omar, que é também teu Deus, está te vendo. E você vai ser responsabilizada por isso. Omar ibn Khattab, ao ouvir isso, ficou emocionado. Foi embora, não reclamou nada da moça. E no dia seguinte ele chegou na casa da moça e pediu a filha em casamento. Pediu a filha dessa moça em casamento. Claro, ele não pediu para ele. Pediu a filha em casamento para o filho dele. Essa menina vai ser a mãe de Omar ibn Abdul Aziz. A pessoa que o único personagem que durante o governo dos Umayyadas vai tentar trazer uma governança islâmica, que vai trazer as grandes revoluções. O fato de usar o dinheiro da zakat para promover bolsa de estudo, por exemplo. A pessoa que vai estabelecer ideias de bolsa de estudos, ideias de hospitais fixos, porque antigamente você tinha médicos, mas o médico também tem que trabalhar para se sustentar. Ele vai trazer a ideia agora de pagar gente que vão ficar cuidando das pessoas, ideia de pagar os professores para fazer faculdade. Vai trazer um desenvolvimento incrível na sociedade e o bem-estar para a sociedade toda. Essa pessoa que trouxe a rahma no mar do momento de governo, governantes perdidos, e que vai trazer uma esperança para a Ummah islâmica, foi através dessa prática de bem de Omar. Então Allah subhanahu wa ta'ala não desamparou a Ummah. Então qualquer uma das nossas boas ações, que a gente sabe que ela não se perde nem no dia do juízo final, nem nesse mundo. Qualquer boa ação, qualquer ação de caridade que você faz, não saiba que ela não vai se perder, nem nesse mundo. Você vai colher os frutos nesse mundo, e no dia do juízo final também você vai colher os frutos desse. E também aproveito nesse final de ano que está acontecendo. Eu sei que tem muita polêmica nesses momentos. Não deixem de fazer boa ação, mesmo que a pessoa não precisa a pessoa ser muçulmana, não precisa ser nenhum ser humano. Até o chão da terra, faça uma boa ação até com o chão da terra. É por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para a gente que a fé tem 70 níveis. E o nível mais baixo da fé no Islã, quando o muçulmano diz que ele tem uma fé baixa, é o nível mais baixo da fé no Islã, é você tirar do caminho um objeto que atrapalha as pessoas. Um objeto que atrapalha pessoas ou criaturas que você nem conhece, mas você tira esse objeto do caminho para não trazer incômodo. Então que trabalhemos também na nossa relação com nossos semelhantes, com as outras criaturas que estão conosco nessa terra, para não trazer constrangimento, mal-estar,
uma qualidade de vida pior para os outros. Trazer tristeza e mal no coração dos outros nesse mundo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite isso, que Allah subhanahu wa ta'ala fortaleça nossa fé, que Allah subhanahu wa ta'ala purifique nossa alma, purifique nossos corações, que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós todos moradores da Jannat al-Firdaus, inshallah. عباد الله إن الله قد أمر بنفس قد بدأ بنفسه بأمر وقد بدأ بنفسه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة